Ele é policial militar há 13 anos, foi criado no bairro Lava Pés, mas atualmente mora no Bela Vista, tem 40 anos e é candidato a vereador esse ano em Paraíba do Sul. Hoje eu recebo J. Júnior. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, tá, Fernandinho? Primeiro, parabenizar. Seu Obrigado. trabalho está excelente. Obrigado. Está chamando a atenção da gente, principalmente a gente que é candidato nesse momento, né? A gente precisa de mais profissionais como você Obrigado. aqui em Paraíba do Sul. Obrigado. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue as nossas redes sociais do Júnior e do Bate-Papo, tá aparecendo agora para você. E quero fazer um agradecimento especial à Gourmet Pizzaria e Restaurante. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Hidrovita, muito obrigado também. E Oficina do Celular, muito obrigado. Vamos começar? Vamos lá. Tá tranquilo? Sim. Vamos embora então. Me conta, você foi criado no bairro Lava Pés. Como é que foi isso? Sua infância foi ali? Onde você estudou? Como é que foi? Sim, eu estudei no Colégio Estadual Maria Zumira Torres. Sim. E passei a infância inteira, a gente chama de vila ali no Lava Pés, Sim. né? Um ambiente muito bacana, muito família, tá? Mandar até um abraço pro pessoal da vila lá que me acolheu. Sempre fomos muito amigos lá no bairro, né? Muito bacana mesmo. Legal. E me fala uma coisa, você é policial militar há 13 anos, vai fazer 14 agora em janeiro. Sim. Como é que foi? Você já queria ser policial? Era um sonho de criança adolescente? Como é que foi isso? Na verdade, não queria, não. Entendeu? Não era o sonho primário. Mas a gente conhece a realidade de Paraíba do Sul, né? Vai passando o tempo, não vai abrindo as portas das oportunidades, então a gente vai tentando outras opções, né? Uma delas foi ser policial militar, outros amigos, eu trabalhava na zoonose na época, né? Alguns amigos entraram para a polícia e ficaram me chamando, vamos ser policial. Então vamos fazer o concurso. Aí fiz, Deus abençoou, passei. Hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou, agradeço à polícia. Bacana. Amo muito minha profissão, entendeu? Apesar de não ser um sonho, ser policial não era um sonho, mas hoje tudo que eu tenho, eu agradeço à Polícia Militar. O processo para entrar na polícia é muito difícil, muito demorado? Como é que foi para você? Eu considero um processo difícil, sim. A gente tem que dar uma atenção aos estudos, entendeu? Tem a parte da habilitação, Sim. que eu acho particularmente que vem a ser até injusto um pouco essa parte da cobrança da habilitação, porque apesar de ser fundamental a habilitação, que não tem como você entrar na viatura com um parceiro e um deles não ter habilitação, que acontece alguma coisa com o motorista e aí, o que a gente faz? Mas eu acho que tinha que ter, assim, um trabalho, né, dentro da própria polícia para você, aprovou em tudo, então você tira a habilitação lá, que aí abriria mais portas. Eu não ia poder ser policial, não tem habilitação, tá vendo? Você tiraria, né? É um cara sábio. Mas, assim, dessa parte da habilitação eu acho uma dificuldade, né? Igual eu trabalhava nos cães, já era pai de família já na época, então a habilitação foi uma dificuldade para mim na época. Tirei, graças a Deus, a gente deixa abrir mão de outras coisas. E mais uma coisa, você vai ter que tirar a habilitação, a gente ter a certeza que vai passar. Entendi. Entendeu? Então, assim... Mas de qualquer forma serviu para você hoje em dia dirigir, enfim, Não, né? é útil. É útil. Bem necessário. Sim. E tem algumas provas teóricas e práticas na polícia. Sim. São etapas. Isso, a gente começa lá com a prova teórica, né? E passou na prova teórica, você vai para o psicotécnico. Do psicotécnico você vai para o exame de saúde. Do exame de saúde você vai para o exame físico. E ou primeiro saúde, depois físico e logo depois você espera a convocação. A polícia te convoca e você passa por um período de treinamento. Costuma durar de 8 meses a 1 ano. Ali você vai aprender a lidar com armamento, aprende muito de direito administrativo, direito penal, direito criminal, para você poder sair com embasamento, para ir para a rua também, Código de Trânsito Brasileiro. Bacana. Você ter uma ideia geral, né? Você não vai formar em direito, não na categoria que eu fiz, né? Formar em direito. Mas você sai com uma ideia muito bacana para ir para a rua e poder estar trabalhando e orientando, principalmente, né? E o que você acha da segurança da nossa cidade? Você acha que poderia melhorar? Poderia ter projetos melhores de segurança entre o governo, polícia? Me fala aí. Então, a gente não só aqui, mas todo lugar que eu vou, o pessoal fala muito de segurança pública, até porque eu sou policial militar. O meu posicionamento quanto à segurança pública em si é um posicionamento
paralela à minha profissão, porque eu não acredito em segurança pública como prevenção. Eu acredito na prevenção e educação. Eu acho que quando a gente está passando por um período em Paraíba do Sul muito difícil, né? Porque a gente vê muita violência, acho até para a cidade que a gente mora, né? A violência está num índice muito alto. Sim. Então, só que eu não acredito que com viatura policial você consiga resolver. Você vai resolver a partir de 5 anos de idade da criança, Sim, que é a idade da personalidade da criança, né? sim. Então, o que eu vejo? A gente vai lá ver a educação de Paraíba, foi manchete nos jornais aí. Acho que estava em número 74 de 92 municípios. Eu vi isso. Isso reflete nessa criminalidade de hoje, que é um caso que preocupa. Não me preocupa como policial, me preocupa como pai. Como pai eu fico preocupado, entendeu? Tem minha filha aqui, está sendo criada na cidade. Eu não sei hoje com quem ela está relacionando, por exemplo, agora, com quem que ela está, não sei. Então, Os amigos que ela anda. Justamente, a gente fica preocupado. Mas como que a gente vai resolver? Com viatura? Com mais polícia? Não, a gente vai resolver com a educação de qualidade. Então, hoje, Paraíba do Sul, quando a gente fala em educação, retrocedeu muito. Me preocupa muito a educação de Paraíba. Sim. E aonde que eu acho, o primeiro ponto que eu acho que é preocupante, é a gente ver o professor desmotivado. Sim, isso é muito triste. Professor de Paraíba, você tá tempo aí, professor não tem nenhuma forma de estar correndo atrás, não tem amparo, entendeu? Não tem amparo. Eu estava conversando com a professora falou comigo, hoje, se você fala de qualquer jeito com um aluno, de qualquer jeito, chama atenção, não é falar de qualquer jeito, chama atenção, que era normal na nossa época. Ela fala que a mãe vai lá. Então, o professor, por muitas vezes, não tem o controle mais do ambiente da sala de aula, porque ela não tem uma força por trás dela para poder dar um apoio. É verdade. Porque aí você fala lá, chama atenção, bota de castigo, a mãe vai lá, e aí? E depois? É só a mãe e a professora. E até mesmo o adolescente ali, a criança, você pensa duas vezes antes de colocar um castigo, porque você não sabe como que aquela criança vai reagir. Verdade. Você não sabe como que é a educação dela em casa, como que ela lida com os pais. Infelizmente real, a gente vê um cenário muito triste atualmente. Digo no Brasil inteiro, não só em Paraíba do Sul. Então é muito preocupante realmente. E é o que você falou, né? É uma engrenagem, vem lá de trás. Se você tem esporte, cultura e uma educação de qualidade, as crianças envolvidas em coisas bacanas, seja também numa religião, enfim, eu acredito que lá na frente você vai evitar pessoas jovens da marginalidade. Eu penso assim, eu acho que o caminho sempre vai ser esse, né? Você não é só você não querer uma criança no mundo paralelo aí, às margens da lei. Você tem que dar oportunidade, você tem que criar coisas para a criança fazer. Eu admiro muito, nem sei se eu posso estar falando aqui, eu admiro muito o trabalho de vocês lá no Geração. Obrigado. Porque é um trabalho excelente, eu converso muito com a sua mãe lá, é lindo o trabalho, não tem vínculo de nada com a gente, mas a gente sabe que é um trabalho que muito bacana, realmente ocupa as crianças. Eu acho até que, por parte público, a parte pública deveria estar incentivando melhor lá, porque eu acho muito bacana. É um trabalho muito bacana mesmo. Além da dança, que é algo que traz muita disciplina para a criança, o diferencial do trabalho lá da minha mãe, eu não estou lá todos os dias, mas o diferencial do trabalho da minha mãe é, de fato, se preocupar com as vidas, com as famílias, com as crianças, tentar envolver as famílias perto, junto. Então, ela realmente tem um trabalho diferenciado e a gente precisa de mais trabalhos assim na nossa cidade. Com certeza. E principalmente mais incentivo, né? Sim, porque totalmente. Tem bastante gente querendo fazer diferença. Tem mais gente querendo transformar a vida, assim como vocês fazem lá. Mas muita gente não tem oportunidade, não tem condições. Porque quando você escolhe transformar vidas, junto com a sua escolha vem inúmeras necessidades. Muitas necessidades. E vocês acabam absorvendo aquilo ali, né? Sim, e cansa às vezes, sabe? Imagino. Porque nem sempre só a sua base ali é o suficiente. Às vezes a gente precisa de ajuda de terceiros. E quando eu digo ajuda psicológica, ajuda financeira, suporte, ajuda profissional. Por exemplo, sempre minha mãe está tentando envolver pessoas que se formaram, que estudaram pedagogia, psicologia, para ter ali por perto, até para estar ampliando
o pensamento e a visão da minha mãe a respeito de muita coisa, sabe? Então, assim, é importante a gente ter um suporte financeiro, ajuda profissional, Sim. porque daí a gente consegue expandir e aumentar o trabalho e alcançar outras vidas, outras crianças, enfim. Eu acho que isso em todo projeto social filantrópico precisa ter. Isso aí. E pessoas como vocês, falando aqui com o pessoal que está vendo a gente lá, a política pública deveria ser direcionada primariamente a pessoas que fazem um bem, já fazem um bem. Não tinha que ser direcionado, que a gente vê aí, a pessoas que estão próximas da política. Não tem que ser assim. Você vai ter que buscar uma pessoa que já tem projeto, pessoas que já fazem bem e trazer para a política pública, para ela se tornar eficiente. Sim. Porque o que a gente mais vê é o quê? Toda aquela estrutura pública direcionada a pessoas que nunca se interessaram em fazer o bem, entendeu? Verdade. Não estou dizendo que você deve focar em uma pessoa, não. Você tem que focar em um grupo de pessoas voluntárias que já fazem já o bem. trabalham com isso. Eu, no meu posicionamento, eu falo para todo mundo, porque a gente não pode pegar uma pessoa, já na campanha, tá lá andando contigo, beleza. Mas a gente, outro dia, estava até conversando sobre isso. Sim. Aí você pega lá, quando começa a ter acesso, né, que às vezes dá certo, aí você começa a ter acesso à estrutura financeira, na hora de colocar, eu vou colocar quem estava andando comigo lá atrás na campanha, que nunca fez nada. Não, e nem leva jeito para fazer. E a realidade hoje, Paraíba do Sul, é essa. É. Eu tenho amigos meus, que estão precisando de ajuda e outros amigos que são ajudados. E a gente vê uma discrepância quanto igual eu falo muito lá no nosso grupo, a gente quer fazer o bem e a gente quer ajudar o próximo. O nosso objetivo é amor ao próximo, eu sempre falo isso. Só que a gente vê a política andando em contramão disso. Às vezes sim. E aí é muito triste, sabe? Sim. Porque a gente escolhe representar o povo. Sim. A gente escolhe isso. Sim. E depois a gente representa nós mesmos. Exato. Júnior, caso você seja eleito, me fala uma prioridade assim sua como projeto para a cidade, assim, algo que você acha que precisa ser feito nesses 4 anos, caso você entre aí. Então, eu estava com uma conversa com... Ele é candidato a prefeito Vinícius Fará em Três Rios, porque eu queria muito entender o que acontece. Qual é essa magia de Três Rios que a gente está tão próximo, que lá cresce tanto e aqui estagna, né? Verdade. Historicamente está assim. Então ele falou comigo, falou sobre isenção fiscal, falou sobre essa parte de taxação, sobre você dar a oportunidade, da concessão à empresa. Você não vai dar o terreno, você marca lá o contrato, você bota 5 anos de concessão para a empresa estabilizar no terreno. Sim. E aí, dali para frente, depois de 5 anos que ela já estiver estabilizada, ele começa ali, ou ele compra o terreno, ou ele começa a pagar fração, entendeu? A prefeitura. E com isso geram muitos empregos. Sim, sim. Só que quando eu comecei a conversar sobre desenvolvimento econômico com a população, a gente conseguiu identificar um problema maior, um problema mais imediato. O que é? O assédio moral em ambiente de trabalho. Sim. E muito me preocupou, porque a gente conversa com um, conversa com outro, e aí, no meu vídeo eu falo isso. Que aí o pessoal, não, eu estava trabalhando, mas aí o chefe ou a chefe estava me assediando, estava me perseguindo. Aí eu fiquei preocupado. Então eu levantei minha bandeira, foi um negócio mais imediato. Não, isso tem que ser resolvido. Sim, precisa acabar. Sim, sim. Igual eu explico para eles. A intenção não é de forma nenhuma punir, voltar atrás, que já aconteceu, não tem jeito. A gente não tem prova, né? Não tem jeito. O assunto é prevenção. A gente precisa preparar melhor as lideranças para que elas comecem a valorizar melhor, motivar, que a função principal da liderança é valorização do profissional para motivá-lo, certo? Que não é valorização de dinheiro, não, é tratamento. Sim. A pessoa quer ir trabalhar, ela não quer aumento, não é isso que a gente está falando. Respeito. A pessoa quer dignidade. Total, sem dúvidas. E você acha que você consegue, de repente, desenvolver, não sei se um curso, mas assim, palestras a respeito de como as pessoas lidarem
diante de um assédio moral, físico, no ambiente de trabalho? Você acha que dá para criar pautas em cima disso? Sim, sim. Então a gente está com esse projeto, que é o projeto de prevenção do assédio moral em ambiente de trabalho. Qual é a meta do projeto? É você trazer uma equipe especializada e dar palestra iniciando pelas lideranças. Sim. Então, porque a gente quer conscientizar, não é briga não, gente. A gente quer conscientizar, porque o líder, ele tem que otimizar a produtividade do profissional, entendeu? Então, a gente quer preparar melhor os líderes e depois, num segundo momento, a gente, sim, vai falar com todos os colaboradores possíveis, que eles vão entender os tipos de assédio, né, que tem assédio moral em ambiente de trabalho, tem um vertical, horizontal, tem descendente, ascendente. Então, estaria explicando todo tipo para o colaborador também entender os seus direitos e o líder entender até onde ele pode ir quando ele quer a produtividade do colaborador. Verdade. Isso é muito interessante. Você acha que nos últimos 4 anos, Paraíba do Sul andou para trás, para frente, estagnou, evoluiu ou retrocedeu? Fala para mim. A gente tem que ser sincero, né? Pode ser sincero. Eu acho que na parte da beleza da cidade, acho que evoluiu. Ninguém tem dúvida que a cidade está mais bonita. Sim. A minha pergunta para a sua pergunta seria: dá para viver em Paraíba do Sul só com a beleza da cidade? Não, tanto que eu não vivo. Hoje a gente vê profissionais qualificados tendo que sair. Sim. Então você não cria dentro da sua cidade. Você é um artista, cara. Sim. Você ia inspirar novas pessoas, aí você tem que ir embora. Sim. Assim como você, os melhores médicos vão embora, os melhores advogados vão embora e a gente fica aqui, entendeu? Tentando viver do que a gente tem. Sim. Bom, vou falar que o atual governo não fez nada em 4 anos? Fez. Só que eu acho que a visão deles de política pública principal foi uma visão errada. Sim. Entendeu? Infelizmente. Sim. Então você acha que retrocedeu em algumas áreas e na estética, na beleza... Não, nem chegou a retroceder, eu não diria isso. Estagnou. Estagnou. Porque a gente não viu nenhuma empresa indo embora, não é esse o caso. Graças a Deus. A nossa preocupação é crescimento, porque a população cresce. Sim. Tudo cresce e Paraíba do Sul, economicamente falando, estagna. A gente não vê, a gente precisa de crescimento econômico no município. Verdade. Você acha importante, a gente falou sobre isso agora há pouco, você acha importante uma cidade ter projetos sociais com esporte, música, teatro, dança? A gente já falou sobre isso aqui. Você acha que dá para os vereadores e o governo fazer mais em cima disso? Porque às vezes a gente vê algumas escolas em horário integral, onde de dia tem a aula e de tarde as crianças ficam na quadra paradas sem fazer nada. E dá para elas estarem fazendo alguma atividade, aprendendo alguma coisa ali. Então eu acho importante. Você acha que dá para o governo e a Câmara trabalhar mais em cima disso? Não dá, somente. Deve, né? Boa. Isso daí deve ser um dever, né, de todo mundo. Não digo só política não, tá? Todos os cidadãos paraibanos têm que valorizar a cultura, valorizar o esporte, porque nós temos que cobrar como cidadãos. Porque o nosso filho não pode se colocar na escola em tempo integral e você, meio expediente desse tempo integral, estuda e outra metade fica conversando bobeira, né, gente? Conversando bobeira, que adolescente conversa bobeira. Agora não poderia dançar. Música, teatro, dança, esporte, futsal, vôlei, basquete, tem tanta coisa. E a gente sabe o quanto qualquer parte cultural disciplina e evolui a criança. A criança fica tão bem. Total, sem dúvidas. Tá ocupada, né? E eu vejo muita criança com vontade de fazer. O que está faltando é política pública. Política pública. Tem que ter uma política pública mais eficiente. Não adianta a gente querer fazer. É tão barato você dar aula de música, é tão barato você dar aula de dança. A mão de obra não é cara. É barato, só que não é prioridade. Sim, eu acho que a maior falha do nosso município é o que eles estão lidando como prioridade. Eu acho que ali é a falha. Porque não tem cabimento. Você é um excelente profissional, você tem que sair, assim como vários excelentes. Eu bato muito nessa tecla. Você deveria ser inspiração para os novos. Que eu vou te fazer uma pergunta e você não precisa me responder, que seja pergunta para todo mundo que está assistindo. Quem são as pessoas que inspiram
nossas crianças hoje em Paraíba do Sul? Quem que você está vendo contratando nossos adolescentes, nossos jovens? Quem são os inspiradores? Quem eles vêm comprando carro? Quem eles vêm comprando roupa bonita? Você sabe? Todo mundo sabe. Você está entendendo? Tô entendendo. E depois, daqui para frente, a gente cobra porque tem um índice de violência muito alto. Mas não é segurança pública. Nunca vai ser, entendeu? É política pública ineficiente. É muito importante, a gente não toca muito nesse assunto que você está falando, né? Lá atrás, quando eu te perguntei pela segurança da cidade, e você me respondeu que, tipo assim, vamos lá atrás, se a gente trabalha aqui, sim, a gente não vai precisar se preocupar tanto com a segurança. Verdade. Porque a gente já tratou aqui atrás. Verdade. Entendeu? Então, assim, isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser debatido. Entende? Esse trabalho precisa estar dentro das escolas. Dentro das escolas, das creches, dos cursos profissionalizantes. Enfim, é bem isso mesmo. Porque a gente vê o quê? O pessoal tentando dar um remédio para curar. Mas poderia dar uma vacina para prevenir. Lá atrás, exatamente. É bem tem. isso. É bem isso. Né? É bem isso. Complete a seguinte frase. Paraíba do Sul precisa de... Mais emprego. Mais emprego. Verdade. Cultura. Esporte. Lazer também, que principalmente a juventude, né, gente? Precisa. E a gente precisa de mais política pública voltada a idosos. Sim, total. Não é verdade? Total. Já teve e hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais. E preocupa, né? Eu penso às vezes que daria para a Câmara e para a Prefeitura fazer eventos mensais voltado para a criança, para o idoso, para a saúde, para não sei o quê. Se dividir as secretarias direitinho, Perfeito. a gente dá para fazer muita coisa, dá para melhorar muita coisa, e dá para ter lazer, e dá para ter trabalho, e dá para ter curso profissionalizante. Uma coisa que eu bato na tecla, curso profissionalizante. Vamos colocar essa galera jovem, essa galera adolescente, capaz de conseguir empregos além do que talvez elas pensaram ou imaginaram. É digno o emprego de trabalhar ali no Bramil, empacotando, é super digno. Sim. Mas ele vai querer ficar ali 20 anos? Verdade. Eu espero que não. Então ele pode fazer cursos e se qualificar e trabalhar e criar sua empresa, o microempreendedor. Então eu acho que Paraíba do Sul precisa muito disso, de curso profissionalizante para os adolescentes, para os jovens, enfim. E eu vou mais além. O curso tem que estar mais acessível. Porque não adianta você trazer também um curso e colocar no centro da cidade, porque quem mora longe não tem condições de vir, não. Não tem tempo, entendeu? Totalmente. Então a gente precisa, eu tenho conversado muito com o grupo e tenho falado, a gente precisa de curso preparatório para o Enem, municipal. Sim, precisa. Porque a criança passou ali bem no Enem, faz uma faculdade de graça, já resolveu a vida dela. E ela vai ajudar a família dela lá na frente. E é rápido, 4 anos, passa muito rápido. Igual passa 4 anos a gente trabalhando, passa 4 estudando, é rápido. A gente precisa de preparatório para concurso. Sim. Que a gente, olha só, você faz um concurso aqui em Paraíba, você já viu que são poucos paraibanos que passam? Poucos. Porque a gente não tem cultura de educar, de preparar. A gente precisa preparar os nossos jovens. O que adianta a gente abrir o concurso e a pessoa de fora passa mais do que aqui? Então, o pessoal já sabe mais ou menos. Faz um preparatório municipal, dá oportunidade, entendeu? Coloca nos bairros. Precisa de curso preparatório nos bairros. Precisa de reforço escolar. A gente citou aí a parte da educação, que está em número 74 de 92 municípios. E aí, esse intervalo, e essas crianças que aprenderam menos, que foi comprovado que elas aprenderam menos, já desistiram delas? Não, essas crianças hoje, elas ainda nem terminaram o estudo, não. Vamos lá, vamos dar aula de reforço, vamos observar, vamos trazê-las de volta. A gente precisa trazer as crianças de volta. Então, se tem esse déficit de conhecimento, tem aqui, foi esses 2 anos aqui, as crianças diminuíram o conhecimento dela. Então, daqui para frente, a gente vai dar aula de reforço. Isso aí, vão dar aula de reforço, porque ela vai entender ali, vai estar compartilhando conhecimento com outras crianças e se preparando, né? Principalmente para o mercado de trabalho, que é muito concorrido, né? É isso aí, com certeza. É isso, gente. Vamos fazer uma brincadeira?
Eu vou falar 2 opções, você fala qual que você prefere. Sim. Tá bem? O que você prefere? Mais bandeiras penduradas pela rua da cidade ou um sistema de saúde rápido e eficaz? Eu prefiro o sistema de saúde. Inclusive, um dos nossos projetos é voltado à saúde também. Não sei se você viu nas nossas redes sociais, que é o diagnóstico, né, dos exames coletados nas UBS online. Porque olha que coisa curiosa, eu vou te explicar como acontece. Sim. Hoje, colhe na UBS, né, Sim. Unidade Básica de Saúde, o sangue. Sim. Mas não é analisado na policlínica igual era antigamente, não. Ele vai para um laboratório privado, certo? Você vai lá no laboratório privado e paga, você sai lá com login e a senha, com uma data mais ou menos, para você ter acesso no seu telefone, computador, em qualquer lugar você tem acesso, certo? Certo. Por que que a gente que faz na UBS tem que esperar 15 dias, 30, para vir o exame impresso? Sim. Então, é um projeto, né? E é uma coisa simples. Sim, sim. É uma coisa Até simples. porque já está pagando, provavelmente já é um valor lá mensal para poder estar Sim. pagando o laboratório. Sem dúvidas. Só tem que definir o porquê que esse login e senha não chega, né, até o usuário. É. O usuário público, né? Porque no É. privado está chegando, no público que não está. Seria muito mais prático. Sim, e não é um projeto de enfrentamento, não, tá? É um projeto para solução de problema. Que isso fique muito claro, porque a gente não tem intenção de enfrentamento, não. A gente tem intenção de mostrar, de Sim. fato, tentar ajudar, auxiliar os órgãos públicos, principalmente o executivo, quando o assunto é saúde pública. Sim. Porque a gente está devendo. A gente, como representante, né, do povo, eu já falo mais como candidato, até com possível vitória aí como vereador, a gente político deve muito à população, tanto o legislativo quanto o executivo. É verdade. O que você prefere? Mais plantas e canteiros nas praças e na cidade ou a volta da nossa exposição agropecuária? Isso daí é um assunto muito importante, né? O atual governo, ele, em algum momento, poderia sim ter focado na exposição, porque se a gente fica devendo na chegada da empresa, de repente, no setor econômico, a exposição gira um dinheiro. Muito! Traz turistas, Muito! né? E alegra o povo. O nosso povo, você vê, o pessoal está sentido. O povo paraibano era um povo muito feliz. Isso eu não estou apontando para esse ou aquele político, não. Não. Estou falando para a política pública em geral. A gente tem que se preocupar também com o bem-estar do cidadão, né? Eu acho que isso daí fica meio de lado. O pai de família, a mãe de família, né? A avó, o avô, eles estão, você vê, eles estão sentidos, sabe? Não tem mais aquela alegria de ser paraibano. Antes da exposição, aí o pessoal vinha de fora, né? Para Paraíba, a nossa casa ficava cheia, aí os comerciantes felizes. Trabalhavam, Era tão hotelaria, bacana. restaurante. Sim, sim. E aí, de repente, parece que o setor público, né? Sei lá, parece que eles ficaram desmotivados, desacreditados, né, da nossa população. É uma população tão do bem. Eu tenho tanto orgulho de ser paraibano, sabe? De morar em Paraíba do Sul. São de pessoas boas. Você vê que a maioria da população, você passa aí onde que você vai, que o pessoal fica te dando bom dia quando passa por você. Boa tarde, Paraíba do Sul é uma querido. cidade muito acolhedora. Muito acolhedora. Muito bacana aqui. Só que a gente deve os municípios paraibanos. A gente, como político, a gente deve muito, muito. Sim. E apesar de todos os déficits da nossa cidade nesses últimos 4 anos, ou até mesmo nos últimos 8, eu acredito que faltou um pouco de, não sei, sabedoria, no seguinte sentido. Se a atual prefeita faz exposição, mesmo que seja nos últimos 2 anos, a chance dela se reeleger seria muito grande. Sim. Mas ela não fez. Porque eu acho que a exposição é um dos carros-chefes de projetos para Paraíba do Sul. Não só pelo turismo, não só por ser um evento, mas também pela economia que gira e gira bastante. Vou te dar um exemplo. Há uns 5 ou 6 anos atrás, o Geração Eleita participou de um campeonato de dança no Chile, em Santiago.
E a gente teve a oportunidade de colocar uma barraca de bebida na exposição para a gente arrecadar dinheiro para pagar parte das passagens aéreas dos bailarinos, que eram uns 15 mais ou menos na época. E você não tem ideia de quanto ajudou a gente, quanto entrou de dinheiro pra gente vendendo bebida ali todas as noites na exposição. A gente vendeu muita tequila. Bacana. Quem era meu bailarino na época, meu amigo, sabe como foi. Cara, movimenta muita economia, porque tem gente que vive só de festa. É festa de Santo Antônio, é festa de São Pedro de São Paulo, coloca barraca, coloca isso, vende doce, vende aquilo. Então, assim, infelizmente, o nosso principal evento ficou de lado. Então, se acho que ela tivesse um pouquinho de sabedoria, e essa é a minha opinião. Sim. Se ela tivesse um pouquinho de sabedoria e fizesse 2 ou 3 exposições, mesmo que não fosse com shows lá em cima, eu acho que ela tinha mais chance de se reeleger. Eu acho que ela deu mole. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. O que mais atrapalha a política pública de Paraíba do Sul é parcialidade. Eu não gosto disso, então eu não invisto nisso. E só que o político, ele representa, principalmente o executivo, representa todo o município. Sim, então, tá ali para trabalhar pra gente. Escolhe representar uma população inteira. E dentro dessa população tem várias classes. Sim. Vários grupos sociais. Sim. Então a gente não pode focar nesse ou naquele grupo, a gente tem que focar em todos. Todos, óbvio, todos. Então, por mais que você não goste da exposição, você tem que ter a ideia de que a exposição é fundamental para o município. Sim. Por mais que você não goste de carnaval, o carnaval também movimenta. Sim, entendeu? Também. Assim como eu sou super a favor de ter eventos religiosos, sim. Evangélicos, por favor. porque está muito em alta também. Sim. Os eventos evangélicos, você vê no país inteiro lotado. Só que tem que estar atendendo todos os grupos. Não adianta a gente focar em um grupo, entendeu? Não, porque é para todos. Sim, para todos. Sim. Última pergunta. O que você prefere? Ruas mais asfaltadas ou uma merenda de ótima qualidade nas escolas para as crianças? A merenda, né? Com certeza. Não só a merenda, a gente tem que... Eu sou muito suspeito para falar de escola, porque eu sou muito contrariado quanto à assistência e atenção que eles dão à educação municipal de Paraíba do Sul, sabe? A gente vê, tá andando aí, tá vendo o professor desmotivado, sabe? As crianças estão deixadas de lado, entendeu? Estão descuidadas. A criança tem que ser acolhida em ambiente escolar. Muitas crianças... Você vê, eu estava conversando outro dia que a gente já tem que estar começando também a pensar em uma política de apoio ao professor, igual eu estava falando contigo aqui. Por quê? A criança vai lá e briga em ambiente escolar, beleza. Sabia que em muitos casos a professora sabe que o problema está dentro de casa? Só que ela não sabe como resolver isso. Sabe. Aí ela passa ali, escreve, passa para a direção, que passa para frente e acabou o assunto. Às vezes o aluno mais bagunceiro em ambiente sala de aula, ele sofre muito com violência doméstica em ambiente residencial. Ou diversos outros problemas dentro de casa. Sim. Às vezes ele está sofrendo com criminalidade dentro da casa ali, ou o pai no caminho errado, ou a mãe no caminho errado, e às vezes o pai batendo na mãe. Ou uma grande ausência também dos pais, né? E hoje não tem a estrutura hoje para essa criança é zero. O que tem para acolher a criança é a escola. Sim. E alimentação, igual você está falando, alimentação. É notório que tem várias crianças que a melhor alimentação dela é no ambiente escolar. É na escola. É notório, a gente sabe disso. Então, a gente não se preocupar com a alimentação daquela criança. Às vezes, aquela criança vai ter só aquela alimentação durante o dia. Infelizmente. E você dá qualquer coisa. É um absurdo. Não. Então, você tem que acolher, E outra, eu acho que a Secretaria de Educação ela tem que ser mais próxima à assistência social. Porque criança é vulnerável, criança é prioridade. Sim. Então, se você está vendo que a criança fala. Você pegar uma criança de 7 anos que não está se alimentando direito, ela está falando na escola. E nem sempre a direção e o professor ele tem aquele acesso à assistência social. Sim. Porque é um negócio que tem que resolver, gente. Sim. É uma cidade pequena, uma pessoa Exato. não pode passar dificuldade de alimentação. Não, por favor. É um absurdo a criança não ter o que comer direito. Então,
a criança já falou mais ou menos, tia, eu vou comer mais aqui porque eu não janto em casa. Então já faz contato ali com o assistente social, o negócio tem que ser mais dinâmico, tem que funcionar. Precisa funcionar. Tem que ter um filtro também, quem que recebe, para não estar chegando em criança. Todo mundo está precisando. Eu sou meio polêmico quanto a isso. Todo mundo que recebe auxílio do assistente social realmente precisa? Sim. Porque a gente tem que ter um bom senso. Ser fiscalizado. Tem que ter bom senso, porque ser vereador não é só escrever ali que a rua tal está sem luz, não, gente. Não é falar que a rua tal tem que ser asfaltada, não. Ser vereador é fiscalizar. Isso. A gente, quando escolhe a vida política, a prioridade de todo político tem que ser o mais vulnerável. E o que a gente vê é uma política de quem tem mais contato. Aí você vê a dona de casa que está precisando fazer o exame em uma fila de 2, 3 meses. Aí você vê um rapaz de 20 anos que está próximo do político tal, fazendo o mesmo exame com uma semana. Entendeu? E é um absurdo. Tem muita coisa para ser fiscalizada. É um absurdo. A gente tem que estar fiscalizando e direcionando os principais recursos aos mais vulneráveis. Tem muita gente que precisa e não tem, e tem gente que tem mesmo quando não precisa. Infelizmente, é o que acontece. É verdade. Hablou. Eu gostei muito de te receber aqui. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho, no meu projeto. Eu vou te dar um minutinho para dar um recado nessa câmera aqui para as pessoas que estão assistindo, alguma coisa que você queira falar, enfim, pode ficar à vontade. Sim. Boa noite, gente. Então, a gente está vindo aí, eu falo a gente porque quando a gente escolhe vir candidato a vereador, a gente deixa de ser uma pessoa física, deixa de ser um CPF e passa a ser um CNPJ da candidatura. Então, eu chamo de Grupo J. Júnior. A gente vem muito animado, a gente vem repleto de pessoas boas. Você pode olhar, quem andar comigo são pessoas de bom coração, e o nosso principal objetivo é fazer o bem, entendeu? É acolher as pessoas vulneráveis, é estar cada vez mais próximo das pessoas, porque não existe uma política distante. A gente precisa viver, a gente precisa sentir a população para a gente realmente ver as necessidades dela. Não tem como eu estar dentro de um lugar, dentro de um quadrado, querendo resolver todo o problema do município. Uma coisa você vai poder contar com esse grupo. O grupo vai ser acolhedor. Isso. Muito obrigado, valeu mesmo. Obrigado você que assistiu até agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário dizendo o que você achou da nossa entrevista de hoje. E agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, Gourmet, Pizzaria e Restaurante, muito obrigado por essa parceria. Agradecer Hidrovita, muito obrigado. E agradecer Oficina do Celular também, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Muito obrigado pelo convite. Valeu mesmo. Sucesso, gente. muito Tamo sucesso. junto, muito obrigado. Obrigado, galera, valeu.